estejam todos bem. Nós vamos dar prosseguimento aqui aos nossos estudos e vamos recapitular aqui um pouquinho do que nós já falamos sobre o gênero textual capa de revista. Vamos relembrar aqui que o gênero capa de revista, ele permeia e ele está no meio do caminho, né? Dividido entre os gêneros jornalístico e o publicitário. Jornalístico porque o conteúdo da revista está ligado à informação, tem o intuito de informar, de transmitir conhecimento, de transmitir novidades, né? Mas a capa da revista, por outro lado, ela está ligada ao gênero publicitário porque é ela quem divulga o conteúdo da revista. É ela que faz a publicidade daquilo que está dentro da revista. É a vitrine que expõe o produto que está contido dentro da revista. Então, você já guarda isso aí. O objetivo do gênero capa de revista é expor o conteúdo, é dar uma prévia de uma parte, ele não expõe o conteúdo inteiro, mas ele expõe uma parte do conteúdo para que desperte interesse no leitor que vai comprar aquela revista, ou que vai pegar a revista para ler. Ele precisa saber do que se trata para ver se aquele assunto é de interesse dele. O gênero capa de revista, então, apresenta parte do conteúdo que está no interior da revista para despertar o interesse do seu leitor. O que é importante no estudo da capa da revista? Para que você precisa estudar uma capa de revista? Para você poder escolher as suas revistas, já é uma boa coisa. Pensa só, quando você vai pegar uma revista para ler, quais são os assuntos que te interessam? É necessário que nós saibamos ler a capa da revista, entender as informações que estão impressas ali, para tirar dela aquilo que é útil para nós, para você poder compreender o que está dentro da revista, se ela é de seu interesse ou não, se aquela revista pode ser indicada para um determinado público ou não. Então tem várias informações que nós vamos encontrar, algumas assim bem explícitas, outras mais codificadas, mas estão na capa da revista apresentando quem a revista é, para que você não se engane e não leve um produto errado para casa, né? E não leve uma revista que não é de seu interesse, ou não propague um conteúdo, um material que não é de interesse das pessoas que você quer compartilhar, né? Então, a princípio, esse é o propósito do conhecimento que nós temos a respeito da capa da revista. Se você for julgar uma revista pela capa, que elementos você vai observar? Você já ouviu esse ditado? Não julgue o livro pela capa? Pois é. O que nós vamos trabalhar aqui vai ajudar você a julgar uma revista pela capa e ver se essa revista é de seu interesse, se o conteúdo dela pode ser útil para você. Na capa da revista, nós vamos encontrar algumas coisas bem básicas. A primeira delas que eu quero mostrar para vocês é o assunto geral. De que assunto que a revista trata? Qual é a temática geral daquela revista? Em todas as edições que serão lançadas, a revista, o editorial daquela revista vai trabalhar o mesmo tema, a mesma temática. Quer ver só um exemplo? Vou mostrar para vocês aqui um exemplar da revista Placar. Ela tem qual objetivo? Qual é a temática geral retratada na revista Placar? Observe aí e me responda. Outro exemplo que eu tenho para você aqui é essa revista Cabelos e Cia. Qual é o tema, a temática geral da revista Cabelos e Cia? Então já deu para você perceber que pelo nome da revista, que nós também chamamos de título da publicação, é possível saber qual é a temática geral tratada nessa revista. Outra coisa que é possível saber pela capa da revista é qual é o conteúdo de maior relevância que ela tem, qual é a reportagem mais importante, qual é a matéria mais importante que está dentro da revista. Isso a gente vai perceber assim logo de cara. Por quê? A revista tem uma chamada principal, que é esse texto que vem em destaque na capa da revista. Essa chamada destacada, com letras diferenciadas, a fonte é diferente, as cores das letras são diferentes, o tamanho dela é diferente, justamente para chamar a sua atenção para aquilo que é de mais importante no conteúdo da revista. É a matéria que eles querem vender, é a matéria de mais interesse do público naquele momento. Então ela ganha grande destaque na capa da revista. Coloquei um exemplo aqui para vocês visualizarem. Você consegue identificar para mim qual é a chamada principal dessa revista? É um modelo da revista Isto É, e ela tem uma chamada bem destacada para você poder identificar aí. Qual é a principal reportagem
que eles querem vender. Outra coisa importante aqui na capa da revista é o público-alvo. É possível descobrir qual é o público-alvo de uma revista sem folhear a revista, só observando a capa? Sim, é possível. Eu vou mostrar para vocês como. Olhem esse exemplar aqui da revista Ciência Hoje das Crianças. A quem essa revista é destinada, hein? Me responda. Na capa da revista, além da chamada principal, nós temos também as chamadas secundárias, né, que são aquelas matérias que estão dentro da revista, que são importantes, que também ganham algum destaque, por isso elas estão sendo citadas aqui na capa, mas elas não ganham muito espaço na exposição da capa da revista. Também nós precisamos observar que nem tudo que está dentro da revista está citado na capa, está citado do lado de fora. Somente as principais, as mais relevantes, as mais importantes. Mas a capa da revista ela pode ter várias chamadas secundárias, né, que são os títulos das matérias que vão compor o conteúdo da revista. Ela pode ter, além da imagem principal que ganha destaque junto com a chamada principal, ela pode ter imagens secundárias também, que são imagens de segundo plano, e vários outros elementos, promoções, né, promoções que são divulgadas pela revista, eventos que são divulgados pela revista, depende de cada edição. Uma coisa que você precisa anotar aí é o tipo de linguagem que a capa da revista utiliza. Ela usa de uma linguagem mista. O que é a linguagem mista? É essa mistura do texto verbal com o texto não verbal, nós já falamos sobre isso. O texto verbal são as imagens, as cores, os elementos gráficos, que não são signos linguísticos, mas são representações apenas visuais, né? Através dos desenhos, das imagens, das fotos, das cores. Isso é o texto não verbal. Já o texto verbal são as palavras, as frases, as chamadas, né? Esse texto verbal, ele trabalha junto com o texto não verbal para compor o recado, para chamar a atenção do leitor visualmente, né? Você vende um produto de uma loja, na sua vitrine, quando você expõe o produto, você chama a atenção da pessoa pelos olhos, e na capa da revista não é diferente. Então, na capa da revista, nós temos essa linguagem multimodal, que é a linguagem verbal junto com a linguagem não verbal, comunicando aí na intenção de passar a mensagem, de comunicar o conteúdo que está dentro da revista. Agora eu vou mostrar para vocês um outro exemplo aqui de uma capa da revista, para nós visualizarmos e citarmos juntos todos os elementos que compõem, que podem compor uma capa de revista. Nessa capa que eu vou apresentar para vocês não tem todos os elementos, mas tem a maioria deles e a gente vai falando sobre os que faltarem aqui à medida que vocês forem visualizando. Olha comigo aqui. Nós temos aqui a capa da revista Época. E dá uma visualizada aí para que você possa perceber os elementos que compõem essa capa. Vou deixar você pensar aí por alguns segundos o que você consegue identificar nessa capa de revista. Primeira coisa que nós vamos ter aqui, ó, na capa da revista é o público-alvo. Qual é o público-alvo que essa revista se destina? Como que nós vamos descobrir o público-alvo dessa capa de revista? Será que é pela imagem? A imagem principal dessa criança olhando para o pratinho de salada, a imagem tem muito destaque nessa capa. Será que é a imagem que nos fala o público-alvo dessa revista? Agora eu quero que você leia comigo aqui a chamada principal. Como ensinar as crianças a comer direito? Nós vamos dar destaque para essas duas palavrinhas aqui, ó. Ensinar as crianças. Quem é que ensina as crianças a comer direito? Por isso aqui é possível nós sabermos que o público-alvo, as pessoas a quem se destinam essa revista, são os adultos. Mais embaixo aqui no subtítulo nós temos uma outra palavrinha aqui que eu grifei para vocês, as famílias. O segredo das famílias que trocaram fritura e gordura por frutas. Então essa publicação da revista Época, que traz essa matéria aqui, é destinada aos adultos, às famílias que vão educar as crianças como se alimentar de forma mais saudável. Seguindo aqui, o que nós vamos ter?
Observe o que vai aparecer aí. Você sabe como se chama? Que nome nós podemos dar para esse elemento que ficou marcadinho aí? É o título da publicação. Ou o nome da revista, você pode chamá-lo assim também, mas lá no seu livro-texto você vai encontrar a expressão título da publicação, que é a mesma coisa que o nome da revista. Outra coisa que se destaca aqui também, as chamadas secundárias. Tá vendo aí? Nós temos aí a Via Crucis, a Corrida Espacial, a Revolta na Líbia. São matérias que estão dentro da revista, mas não são a matéria de maior destaque. Chamadas secundárias. Nós temos aí então. O que aparece aqui para nós agora? A imagem central. Como que nós vamos chamar esse elemento não verbal? É o texto não verbal, é a nossa imagem principal. O texto não verbal são as imagens, as cores, os elementos gráficos, as figuras. E nessa revista aqui nós temos uma única imagem, grande, que se destaca. A gente chama de imagem principal. Depois nós temos aqui embaixo esse texto que está destacado com letras grandes, com cores fortes. Como ensinar as crianças a comer direito. Como é que se chama esse texto? Que nome nós podemos dar a ele? É a chamada principal, isso mesmo. A chamada principal é a principal matéria que a revista quer vender nessa edição. É a principal reportagem que está dentro da revista. E o que tem aqui embaixo da chamada principal? Você sabe como chama isso? É o subtítulo. Esse é um texto que está ligado ao título da chamada principal. É o subtítulo da matéria. As chamadas principais podem ou não ter subtítulo. Não é toda publicação que tem subtítulo, não. Mas nesse caso aqui, a gente tem. Tem algumas capas de revistas que vão ter outras imagens. Então, nós vamos ter imagens secundárias. Você vai observar a que mais se destaca e que está ligada à chamada principal. A imagem principal tem que estar conectada à chamada principal. E por último, tem um outro elemento aqui que a gente não citou, esse que está circuladinho de vermelho aqui, são as informações da editora. Tem a logo aqui da editora Globo, tem a data em que essa revista foi publicada, o ano, o número da edição, código de barra, deve ter o valor de venda. Essas informações todas vão estar presentes em praticamente todas as capas de revista que você visualizar. Tá ok? É isso aí, pessoal. Então eu vou deixar para vocês aí algumas atividades para vocês exercitarem um pouquinho disso que nós falamos aqui. Essa multimodalidade, esse texto que dialoga com vários modos de comunicação. Pratique aí os seus exercícios e a gente se vê logo mais.